Olá! A gente costuma pensar no Estado como algo distante, né? Mas e se a gente olhasse para ele como uma máquina? Uma máquina gigantesca, cheia de engrenagens e que foi projetada para servir a todos nós. A grande pergunta é: como essa máquina toda se organiza para, de fato, fazer as coisas acontecerem? Hoje, a gente vai abrir o capô e entender exatamente como ela funciona por dentro. Então, qual que é o nosso roteiro aqui? Primeiro, vamos entender o sistema operacional do Estado, a lógica por trás de tudo. Depois, como o trabalho é dividido e distribuído. Na sequência, vamos separar o que é um núcleo central e o que são os braços operacionais. Conhecer quem são esses times de especialistas e, por fim, entender por que o governo parece jogar um jogo com regras totalmente diferentes das nossas. Bom, vamos lá então. Antes de sair olhando peça por peça, a gente precisa entender a planta baixa, o projeto original, porque são os conceitos fundamentais que dão a lógica para toda essa máquina funcionar. Para começar, o que é o Estado? Pensa nele como a grande organização que dá as regras do jogo para a sociedade. Ele precisa de três elementos básicos para existir: um povo, um território onde esse povo vive e um governo soberano que comanda tudo. E o objetivo final de toda essa estrutura é um só: o bem comum. E aqui, olha, tem uma distinção que é importantíssima. Governo e administração pública não são a mesma coisa, de jeito nenhum. O governo é o cérebro, é ele que toma as grandes decisões políticas, que define para onde o país vai. Já a administração pública é o corpo, é a galera que bota a mão na massa, que executa essas decisões e transforma os planos em serviços de verdade. E olha só que legal essa citação do grande jurista Hélio Lopes Meireles, que resume isso perfeitamente. A administração é a ferramenta, o conjunto de instrumentos que o Estado usa para fazer acontecer aquilo que o governo decidiu. Um tem a responsabilidade política de decidir, o outro tem a responsabilidade técnica de executar. Ok, então a gente já entendeu a diferença entre quem manda e quem faz. Agora, a pergunta que fica é: como é que esse corpo administrativo imenso se organiza para conseguir dar conta do recado e ser eficiente? A primeira forma, e a mais óbvia, é a centralização. É bem simples. O próprio núcleo do governo decide e ele mesmo executa. Imagina o Ministério da Educação, em Brasília, organizando e aplicando o Enem diretamente, com seus próprios servidores. Ele é o dono e o executor da tarefa. Simples assim, sem intermediários. Só que, claro, não dá para fazer tudo desse jeito centralizado, né? Seria impossível. E aí surgem duas outras estratégias. Para ficar fácil de entender, a desconcentração é como uma grande empresa que cria vários departamentos internos para cuidar de coisas diferentes. Já a descentralização é como se essa mesma empresa contratasse uma outra firma, uma especialista, para fazer um trabalho para ela. Vamos olhar de perto a desconcentração. A palavra-chave aqui é: tudo acontece dentro da mesma casa, dentro da mesma pessoa jurídica. A empresa-mãe não cria uma nova empresa, ela só distribui o serviço em filiais. Por exemplo, uma delegacia da Receita Federal numa cidade do interior. Ela faz parte da Receita e o pessoal que trabalha lá continua sendo subordinado direto ao Comando Central em Brasília. É uma forma de chegar mais perto das pessoas, mas sem perder a hierarquia. Agora, a descentralização é um passo bem maior. É quando o Estado olha para uma tarefa e fala: sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso. Vou criar uma nova entidade, com CNPJ próprio, só para cuidar disso. É o que acontece, por exemplo, com o Banco Central. Ele foi criado pelo governo, mas é uma outra pessoa jurídica com autonomia para cuidar da política monetária do país. É a criação de um novo jogador em campo. Beleza. E são justamente essas estratégias que moldam o formato do governo como a gente conhece. É a partir da centralização e, principalmente, da descentralização que nasce a grande divisão da administração pública brasileira. É isso que a gente vê aqui. A administração pública se parte em duas grandes áreas. De um lado, a administração direta, que é o núcleo, o coração do governo. Do outro, a administração indireta, que funciona como os braços especializados, as entidades que vão executar tarefas bem específicas. A administração direta, então, é o núcleo duro do governo. São os órgãos que estão dentro da estrutura da União, dos estados e dos municípios. Sabe? Os ministérios, as secretarias de saúde, de educação, eles são a administração direta. Eles agem de forma centralizada ou, no máximo, desconcentrada. E a indireta? Bom,
Ela é o resultado direto da descentralização. É aquele conjunto de firmas especialistas que o Estado cria para dar conta de missões específicas. São as entidades que têm personalidade jurídica e CNPJ próprios e que nascem para atuar com mais foco e autonomia. E aqui, atenção, porque esse é talvez o pulo do gato para entender tudo. Essas entidades da administração indireta não são subordinadas a um ministério, elas são vinculadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem hierarquia. O ministro da Fazenda não pode dar uma ordem direta para o presidente do Banco Central como se fosse um chefe. O que existe é uma supervisão, um controle, para ver se as metas estão sendo cumpridas. É o que se chama de controle finalístico. Beleza, mas que entidades são essas, afinal? Vamos agora conhecer os 4 tipos principais que formam a administração indireta. São os verdadeiros times de especialistas que o Estado põe em campo. Essa tabela aqui é o nosso guia. Vamos olhar rápido para as colunas. Primeiro, a natureza jurídica. Umas são de direito público, agindo com a força do Estado, e outras de direito privado, que tem mais agilidade, como uma empresa comum. Depois, o capital, que pode ser 100% público ou misturado com dinheiro privado. E, por fim, um detalhe importante, a criação. Repara que a autarquia é criada por lei, ou seja, a lei já a coloca no mundo funcionando. As outras são só autorizadas por lei. A lei dá um ok e aí o governo tem que ir lá e registrar, como se abre uma empresa normal. As autarquias, gente, são quase uma extensão do próprio Estado. Elas são criadas para missões que só o Estado pode fazer, coisas que não visam lucro. Pensa no INSS, que cuida das aposentadorias, ou no IBAMA, que fiscaliza o meio ambiente. Por terem essa cara de Estado, elas são de direito público e têm várias vantagens, como não pagar impostos. Agora, as empresas públicas, aqui a lógica muda um pouco. Elas são criadas quando o Estado precisa competir no mercado, mas quer ter 100% do controle. Elas seguem as regras do direito privado para poder ter agilidade, mas o dono de tudo, o capital, é 100% público. O exemplo mais famoso que a gente tem são os Correios. E para fechar, temos as sociedades de economia mista. Elas são a união do Estado com o mercado. O Estado entra com o interesse estratégico e o mercado entra com o investimento. O capital é misto, mas o governo sempre precisa ter a maioria das ações que dão direito a voto para garantir o controle. O maior exemplo que todo mundo conhece, claro, é a Petrobras. Para fechar, vamos entender uma coisa. Por que essa galera toda, a administração pública, joga com um livro de regras diferente do nosso, das empresas privadas? Vamos entender qual é a lógica especial que comanda tudo isso. A resposta está no chamado regime jurídico administrativo. Basicamente, é um conjunto de leis e regras que não se aplicam a mais ninguém, só à administração. Esse regime funciona como uma balança. De um lado, ele dá poderes especiais, as prerrogativas. Do outro, ele impõe uma série de deveres e restrições. Tudo isso para garantir uma única coisa, que o interesse da coletividade venha sempre em primeiro lugar. E esse regime todo se equilibra em 2 princípios gigantes. O primeiro é a supremacia do interesse público. É ele que dá superpoderes para o Estado, como o poder de desapropriar um terreno para construir um hospital. Mas, em compensação, vem o segundo princípio, a indisponibilidade. Ele funciona como um freio, dizendo que o gestor público não é dono desse poder. Ele não pode, por exemplo, perdoar a dívida de um amigo, porque o interesse público não está à venda. Ele é só um guardião. E com isso, a gente fecha o nosso mapa da administração pública. A gente viu a planta baixa, as peças, as estratégias e as regras do jogo. Mas a grande questão que fica no ar é: com toda essa complexidade, como é que a gente, como cidadão, pode fiscalizar e garantir que essa máquina enorme esteja de fato sempre trabalhando para as pessoas que ela deveria servir? Fica a reflexão.